Lourenço é um papagaio de penas verdes vibrantes e um olhar inquieto. Ele nasceu dentro de uma gaiola, em uma loja de pets. E dentro da gaiola ele cresceu. De dentro da gaiola, ele desenvolveu suas primeiras penas. E apenas de dentro da gaiola, ele podia ver o mundo à sua volta, sem interagir com ele. Certo dia, uma senhora muito simpática e que já há muito tempo queria um pássaro como companhia, foi na loja de pets do Sr. Manuel, onde Lourenço nasceu, e levou Lourenço ainda bem novinho para a casa dela. Essa senhora simpática era conhecida como Dona Marilene. Ela era uma viúva e tinha 2 filhos e uma filha que morava com ela. Dona Marilene deu ao papagaio o nome de Louro Lourenço, e ele compreendeu que esse era o som que o representava. Ele compreendeu que esse era o seu nome. 15 anos se passaram junto com Dona Marilene, e Louro Lourenço aprendeu a repetir uma grande diversidade de palavras, como frases, jargões, a cumprimentar, a dar gargalhadas e até se expressar como pedir comida, água, banho e ajuda quando necessário. Para Dona Marilene, o papagaio Louro Lourenço se tornou muito mais do que apenas um animal de estimação. Ele era uma companhia fiel, preenchendo a casa com sons e palavras, em meio ao silêncio deixado pela ausência de seu falecido marido e de seus filhos que agora já eram adultos e tinham suas respectivas famílias. Louro Lourenço aprendeu tão bem a repetir os sons que os humanos faziam para se comunicar, que ele chegou até a repetir as orações que Dona Marilene fazia quando ela estava orando. Às vezes, ela orava ao seu lado, pois ela era uma senhora muito religiosa. Mas em um triste dia, com muita chuva e com o tempo fortemente nublado, Dona Marilene veio a falecer. Louro Lourenço não poderia ir ao enterro de Dona Marilene para se despedir. Ele ficava constantemente na gaiola. Não se sabe se ele entendeu o porquê da repentina ausência de Dona Marilene. Porém, se ele era capaz de sentir as emoções que pessoas expressavam à sua volta, talvez ele tenha entendido a razão da partida de Dona Marilene. Louro Lourenço ficou sob os cuidados da filha de Dona Marilene, Caroline. Caroline era uma mulher muito ocupada. Ela morava sozinha e trabalhava na cidade da Grande São Paulo, mas não morava na capital. Ela residia na região metropolitana de São Paulo, o ABC paulista, exigindo assim muito tempo para se deslocar entre a sua casa e o seu local de trabalho. Caroline herdou a casa de sua mãe e tudo que tinha dentro da casa, incluindo o Louro Lourenço. Apesar de gostar muito do Louro Lourenço, Caroline sentia que não podia cuidar dele sozinha. O tempo a impedia de cuidá-lo de forma adequada. Certo dia, Caroline começou a orar. Ela pediu a Deus uma nova família para o Louro Lourenço. Ela estava orando na mesa da cozinha, enquanto o papagaio Louro Lourenço estava no balcão da cozinha, a uma certa distância de Caroline. Caroline percebeu uma voz que orava junto com ela. Ela parou, se levantou e foi em direção da voz, que ela sabia que era a voz de Lourenço. Ela percebeu que Louro Lourenço orava junto com ela, e ela se emocionou. E por um tempo ela pensou: será que ele está orando espontaneamente? Será que ele está orando de verdade? Ou está repetindo palavras sem compreender o que está falando? Seja como for, as palavras que Louro Lourenço pronunciava tinham coerência, e realmente parecia que o papagaio estava orando. De certa forma, isso aumentou a fé de Caroline, e ela orou ainda mais. Ela orou com muita fé para que Deus a ajudasse, e ajudasse também a Louro Lourenço. Caroline, no fundo de seu coração, desejava a liberdade e uma família para Louro Lourenço, mas não sabia como fazer isso. Abandoná-lo não seria dar a liberdade para ele. Seria apenas abandoná-lo para morrer de fome, ou para ser morto por um gato ou qualquer dos diversos outros perigos que uma grande cidade pode oferecer. Passaram-se algumas semanas e Caroline conseguiu uma família para adotar Louro Lourenço. Era em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde Louro Lourenço podia ir e vir livremente, pois em seu novo lar não se usavam gaiolas fechadas. Ele recebeu uma casinha que ficava em uma árvore com muitos galhos. E por 2 anos, Louro Lourenço ficou neste novo lar,
onde recebia cuidados e até algumas crianças brincavam com ele, principalmente as crianças menores que adoravam ouvir ele repetir palavras e dizer algumas falas. 2 anos se passaram, e Louro Lourenço podia ir e vir quando quisesse. Em um belo dia, um grupo de papagaios passou por essa pequena cidade mineira. As asas de Louro Lourenço não estavam com as penas cortadas já há muito tempo, e se ele quisesse partir, ele poderia partir a qualquer momento. Alguns papagaios chegaram próximos dele e depois partiram, se distanciando rumo ao livre horizonte sem fronteiras, digno dos pássaros livres. De dentro da casa, a mulher que cuidava de Lourenço, Dona Joana, estava fazendo alguns serviços domésticos. Ela ouviu um som razoavelmente forte de bater de asas, e ela parou o que estava fazendo e foi ver o que estava acontecendo. O papagaio Louro Lourenço finalmente entendeu que ele poderia ir, e ele tomou coragem e voou rumo à liberdade. E com a sua verdadeira família, Louro Lourenço voou.